Close your eyes and begin to relax. Take a deep breath and let it out slowly. Concentrate on your breathing. With each breath you become more relaxed. Imagine a brilliant white light above you. Focus in on this light as it flows through your body. Allow yourself to drift off as you fall deeper. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Página 2. Nesta sexta-feira, dia 16 de novembro, pós-feriado, como dizia o André agora aqui para mim. Não sei se é bem pós-feriado, eu acredito que a maioria ainda está em feriado. E nós estamos aqui para realizar mais um programa que tem a parceria do Espaço Holístico na Luz do Ser. E nós vamos falar hoje sobre regressão e terapia de vidas passadas. Meu nome é Charles, acho que vocês já me conhecem, alguns já me viram aqui algumas vezes. E hoje nós vamos falar sobre esse tema que eu acredito que chame bastante a atenção de várias pessoas. Pelo menos eu já ouvi, como terapeuta, muitas pessoas que se interessam por esse tema. Mesmo que elas não venham a realizar nenhum tipo de terapia nesse sentido, ele é um tema que desperta a atenção das pessoas. Justamente porque ele está cercado de mitos, né? Está cercado de desinformação também, pode-se dizer. E o nosso interesse maior em realizar um programa especial sobre esse tema é justamente para tentar esclarecer o máximo possível a respeito dessa terapia que é capaz de produzir grandes resultados na vida de uma pessoa, porque justamente acessa certas questões do passado que muitas vezes refletem também no presente de cada um de nós. Então, eu agradeço mais uma vez a todos que estão presentes, né, ao vivo, né, escutando esse tema, e também aqueles que vão escutar depois e ver o vídeo. Nós podemos dizer o seguinte, que aproveitando até mesmo que nós vamos realizar esse programa, desvendando o que é mito e o que é verdade a respeito da terapia de vidas passadas, que todos aqueles que tiverem alguma dúvida, podem mandar também a sua pergunta, tanto ao vivo como depois também. Deixar o seu comentário e se tiverem dúvidas, nós vamos respondendo as dúvidas, algumas no ar, se for possível, e outras podemos responder depois também. Bom, então, primeiramente, falar sobre regressão e terapia de vidas passadas. São exatamente a mesma coisa? Nós poderíamos até mesmo dizer que sim, embora nem toda regressão acesse as chamadas vidas passadas. Isso porque o tema vidas passadas ele nem sequer é comprovado cientificamente, né? Nós podemos aceitar, algumas pessoas podem aceitar, outras não. O fato é que a regressão de memória, ela foi associada à TVP, chamada terapia de vidas passadas, justamente porque o tema vidas passadas surgia muito durante as regressões. E isso acontece justamente porque algumas pessoas acessam as chamadas vidas passadas. Agora, se a vida passada existe ou não, ela não é provada através da regressão. O que acontece é que se uma pessoa acredita em vidas passadas, ela tem a chance de acessar porque ela acredita. E isso não chega a ser exatamente algo que chega a comprovar a vida passada ou não daquela pessoa. Como a gente já vai falar um pouco mais detidamente sobre isso e vocês vão entender por quê. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre como surgiu a terapia de vidas passadas. Então, o principal precursor da terapia de vidas passadas foi um doutor em psicologia chamado Maurice Nefferton. Em 1967, ele desenvolveu um método que ele chamou inicialmente de hipnose ativa. E de acordo com essa abordagem, ao alterar o seu estado de consciência, o paciente regressaria a um passado que poderia ser breve ou distante, né? Ou poderia ser na sua vida atual, mas que muitas vezes acessavam até mesmo as chamadas vidas passadas, né? E ele denominou isso, esse acesso a essa região, ele denominou de acesso ao subconsciente ou acesso a uma região conhecida como memória extracerebral. E o que acontece? Acontece que essa terapia começou a ser utilizada dentro de vários consultórios, inclusive, né? Uma das pessoas que utilizava esse método era Freud, por exemplo, né? Então, o que se faz nessa terapia de vidas passadas?
Ao alcançar o cerne do problema, aquele que é o tema principal, que é buscado lá no subconsciente ou então nessa memória extracerebral, o inconsciente ou subconsciente liberaria certos conteúdos que estavam bloqueados. E ao fazer isso, ele normalmente colocava para fora uma energia que não havia sido liberada naquele momento específico da vida da pessoa. Talvez mesmo na chamada criança ferida, né? Ou seja, porque a maior parte desses traumas, a maior parte das vezes nós podemos dizer que se encontram lá na primeira infância. E isso é justamente aquilo que nós precisamos trazer à tona para que nós possamos nos trabalhar e isso ter um resultado na nossa vida prática. Bom, então nós vamos falar sobre aquilo que são mitos e aquilo que são verdades dentro da terapia das vidas passadas e também da regressão. Então, primeiramente, a primeira colocação a respeito da terapia de vidas passadas, que nós vamos discutir se é mito ou verdade, seria a seguinte: a terapia de vidas passadas surgiu a partir de bases científicas sólidas? E a resposta é sim, é uma verdade. Então, como nós vimos acima, já escutamos antes, nós vimos que existiu um psicólogo que criou então essa terapia e não só ele foi a pessoa que utilizou essa terapia. A partir daí, várias correntes da psicologia começaram a utilizar também essa mesma terapia. Então, essa terapia acessa então aquilo que são as memórias e elas podem ser, olha, isso é algo bastante importante de nós entendermos. Essas memórias, elas podem ser reais ou fantasiosas. E é justamente por isso que nós não podemos determinar a partir da regressão ou a partir da terapia de vidas passadas, confirmar as vidas passadas, né? Porque existe algo que pode acontecer na mente humana que é estabelecer uma história fantasiosa que está associada a um evento trágico, a um evento traumático do passado. Então é como se o subconsciente criasse uma historinha, né? E essa historinha ficasse armazenada lá dentro dele. Então ele cria essa historinha muitas vezes até por uma forma de proteção. Essa historinha não é exatamente aquilo que ele viu, mas ele, digamos, ilustrou de uma forma que ficasse mais fácil de lidar com aquilo a partir daí. De qualquer forma, ele arquiva isso e a pessoa costuma não acessar isso no restante da sua vida. Mas só que, como o nosso subconsciente ele guarda absolutamente tudo que nós já vivemos, em algum momento nós poderíamos acessar isso de alguma forma. Não só através de uma própria terapia de vidas passadas ou de regressão. Muitas vezes uma pessoa poderia acessar num sonho, poderia acessar por causa de algum evento que ocorresse no aqui e agora e que de repente tivesse uma conexão com esse evento inicial e isso poderia trazer novamente à memória isso que aconteceu. Mas qual é o objetivo, o grande objetivo então da terapia de vidas passadas? É libertar a pessoa do trauma que essa lembrança inconsciente pode causar, né? Então, muitas vezes quando a pessoa traz à tona isso que ela viveu e que ela não chegou realmente a ter digamos assim, o subconsciente justamente arquivou porque ele não soube como lidar com isso na época. E hoje, com a nossa talvez maior capacidade de inteligência, com o nosso desenvolvimento, com a nossa maturidade, nós temos condições, sim, de entender o que se passou. Então é muito diferente o que acontece com uma criança, quando ela observa um evento traumático lá no passado, e o que hoje nós pensaríamos sobre o mesmo evento. Então, quando nós trazemos à tona esse evento, lá a criança ferida interpretou de uma forma. Nós interpretamos de uma forma talvez muito mais racional e mesmo conectando-nos às nossas emoções, nós temos condições de passar aquilo para um outro nível de análise, né? Uma análise que possa justamente retirar aquele peso que aquele evento causou naquele momento. Então, acima de tudo, o terapeuta, ele, ao realizar a terapia de vidas passadas, ele é apenas um condutor, ele é um guia. Quem vai trazer as memórias, quem vai trazer as vivências é a própria pessoa,
né? Então isso é importante se falar. Não existe como o terapeuta criar memórias, né, na vida da pessoa. Depois a gente vai retomar isso no final. Vamos falar alguma coisinha a respeito disso, porque esse também é um dos temas que muitas vezes surge quando se fala sobre vidas passadas. Mas o normal, né, uma terapia normal, seria então conduzida pelo terapeuta, apenas ajudando a pessoa a acessar um certo nível de consciência, onde ela possa, por ela mesma, trazer então essas experiências do passado. Então, o que o terapeuta faz? O terapeuta, em primeiro lugar, ele não é um julgador, mas um gerador de empatia, né? Que vai ajudar o cliente a se libertar do passado. Né? E seja esse passado algo totalmente real ou apenas uma criação fantasiosa da mente. Quando ele traz isso à tona e tem a ajuda do terapeuta, ele pode ressignificar, né, esse passado, e que significa o quê? Dar um outro sentido e retirar o peso então que esse evento traumático teve e que continua tendo até hoje, na maioria das vezes, e que acaba sendo produzindo como resultado vários problemas ou até mesmo traumas que a pessoa segue mantendo até mesmo até a vida atual. Então, o que é feito na realidade? A pessoa, ela vai, na maioria das vezes, se livrar de culpas, né? Se livrar de mágoas, e muitas vezes ela precisa acessar uma coisa que é importantíssima se falar, que é a capacidade de perdoar. Então, por que é tão importante o perdão? Porque o perdão, ele é justamente um apagador dessa culpa e do medo que nós normalmente desenvolvemos em algum momento da nossa vida. E esse perdão, ele muitas vezes precisa ser dirigido para alguma pessoa que esteve ligado a esse evento traumático, mas também deve ser dirigido para nós mesmos em alguns momentos, né? Então, nós precisamos perdoar as outras pessoas e precisamos nos perdoar, né? E ao fazer isso, nós retiramos das nossas costas pesos, cargas que nós estamos carregando. E é bom se falar sempre a respeito desse ponto aí, falar uma coisa que também é muito importante, que é o seguinte: sempre que a gente entra nesse tema do perdão, né, principalmente quando toca na regressão, na regressão surge um tema relacionado a outras pessoas, e não o próprio cliente que está passando pela regressão, muitas vezes a pessoa naquele momento ali, como ela não perde a consciência, outro ponto para deixar bem claro, a pessoa nunca perde a consciência durante um episódio de regressão, ou seja, ela acessa as memórias, mas ela permanece consciente, vai acompanhando tudo isso e lembra de tudo isso ao final. Muitas vezes a parte consciente, quando chega a hora dela reviver um evento traumático, onde ela deveria, ou seria o melhor para ela, pelo menos, perdoar alguém, ela como que trava e não aceita perdoar uma outra pessoa. Bom, aí é algo que pode ser, digamos assim, não o ideal para aquela pessoa que realmente quer se livrar, então, desse peso do passado. Porque o perdão, ele muitas vezes é mal interpretado por nós, né? Quando nós perdoamos alguém, nós não estamos aceitando aquilo que a pessoa fez, né? Nós também não estamos com isso assumindo de que nós vamos passar a tratar aquela pessoa diferente. Vamos dizer que essa pessoa ainda está viva, muitas vezes convivendo conosco. Nós não vamos aceitar ou tratar aquela pessoa diferente a partir do momento que nós a perdoamos. Nós simplesmente vamos nos livrar de uma carga que nós colocamos sobre as nossas costas. Então, o fato de não perdoar, nós poderíamos fazer uma analogia dizendo que é como o seguinte: é como se fosse um veneno que nós tomamos, achando que nós estamos produzindo mal em outra pessoa ao tomar esse veneno. Então nós ficamos carregados de uma certa negatividade a respeito das outras pessoas e nós achamos que nós estamos produzindo mal a elas, só que na realidade esse mal só se reflete sobre nós mesmos. Nós é que ficamos amargurados, nós é que ficamos negativos com isso e carregando essas cargas, como a gente falou. Então o perdão reestabelece o chamado fluxo do amor. E esse fluxo do amor é justamente o que vai curar, muitas vezes, esses traumas que a pessoa tem. Então, é muito importante que a pessoa possa acessar realmente essa capacidade de perdoar e, com isso, restabelecer essas condições na sua vida. O verdadeiro fluxo do amor, porque o amor é a verdadeira religião e é o que é capaz de curar absolutamente tudo em nossa vida. Muito bem.
Vamos à segunda afirmação a respeito da terapia das vidas passadas, para que a gente possa verificar se é mito ou se é verdade. Então, a segunda frase, né, que a gente vai analisar é a seguinte: a terapia de vidas passadas só é feita a partir da hipnose? Mito. Isso não é verdade. Então, vamos entender o que é em si realmente a terapia de vidas passadas. Então, eu sou hipnoterapeuta formado, mas muitas vezes não utilizo absolutamente nada da hipnose verdadeiramente para ajudar a pessoa a acessar vidas passadas. E por que isso acontece, né? Por que pode ser feito de uma maneira diferente? Porque, na realidade, o que é feito para que a pessoa possa regredir de memória é ajudar a pessoa através de um relaxamento muito profundo e através de sugestões criativas. Então, ela não perde em nenhum momento a sua consciência. Não é que ela vai perder a sua consciência dentro da hipnose, por exemplo. Também ela não perde a consciência dentro da hipnose. O que acontece é que, ao alcançar um alto grau de relaxamento, ela também acessa com mais facilidade o seu subconsciente. Então, através desse relaxamento profundo e das sugestões criativas dadas pelo terapeuta, ela pode acessar então essas memórias do passado, sem necessariamente ter entrado em um profundo grau de hipnose. Também a respeito da própria hipnose, nós podemos dizer que, assim como a regressão, assim como a terapia de vidas passadas, é algo muito mal compreendido. Nós entramos em um estado que pode-se dizer que é onde há um certo nível de hipnose todos os dias, em vários momentos. Quando a pessoa, por exemplo, está vendo um filme e se emociona, ela está hipnotizada por aquele filme. Quando nós estamos torcendo para um time de futebol que nós gostamos muito, ou para a seleção brasileira, né, já que nós somos todos brasileiros, nós também estamos hipnotizados naquele momento. Então, a hipnose nós podemos dizer que poderia também ser caracterizada por um envolvimento emocional profundo. Então, quando a pessoa se envolve profundamente e principalmente de forma emocional com algo, nós podemos dizer que ela está hipnotizada. E por que a hipnose, em um determinado nível, pode ajudar a pessoa a trabalhar as vidas passadas ou trabalhar também com memórias da própria vida que ela precise trabalhar? É porque justamente ela precisa desse envolvimento emocional. Nós precisamos resgatar memórias. E como é que nós resgatamos as memórias? Resgatamos justamente através da emoção que essa memória nos trouxe. Então, nós aproveitamos para falar sobre também aquelas que são as técnicas de regressão, porque existem diferentes técnicas de regressão que podem ser utilizadas. Então, existe uma regressão que é chamada de R2C, que é Regress to Cause, né? É por isso que é utilizado esse termo, R2C. E seria a regressão à causa. E essa regressão à causa, ela é utilizada, né, como técnica quando a pessoa é capaz, né, o cliente é capaz de acessar a emoção facilmente. Então, depois que a pessoa já chegou a um determinado nível de relaxamento, o terapeuta possivelmente vai perguntar para a pessoa: agora, né, você vai trabalhar aquele tema, né, que você vem trazendo, você seria capaz de sentir a mesma emoção que você quer trabalhar? Então, se o cliente nesse momento consegue acessar essa emoção, ele consegue tornar ela mais forte, o terapeuta logo em seguida pede para que ele volte, retorne, regresse até o primeiro momento na sua vida onde ele sentiu a mesma emoção. Ao acontecer essa regressão espontânea, nós podemos dizer que essa regressão dessa forma espontânea, imediatamente a pessoa vai acessar uma memória do passado que deu origem a um sentimento análogo àquele. Ao acessar isso, o terapeuta também ajuda a pessoa nesse processo de ressignificação. Então, essa é uma das técnicas mais utilizadas, porém não é possível utilizar com todas as pessoas, porque nem todas as pessoas têm facilidade de acessar as emoções. Para aquelas pessoas que são mais ansiosas ou pessoas que são mais intelectuais, mais racionais, muitas vezes é necessário utilizar esse método, essa técnica, onde nós vamos utilizar histórias, nós vamos utilizar referências, né, que vão fazer com que a pessoa acesse memórias, né, aos poucos, quase como se fossem sonhos, e
vá trazendo aos poucos essas memórias do passado. Então, muitas vezes o terapeuta ele precisa utilizar de uma certa habilidade, né, para ajudar o cliente a acessar essas memórias do passado. Então, existem diferentes formas, né, diferentes técnicas. E existe uma técnica também muito interessante que eu aprendi e sei utilizar, né? Não é todo terapeuta que sabe utilizar, porque é uma técnica que é entregue só por algumas escolas. Existe uma técnica que utiliza o Ultra Healing. Ultra Healing, o que é? É um estado de consciência muito profundo. Por exemplo, algumas pessoas que praticam meditação, praticam yoga, chamam esse mesmo estado de vazio iluminador, ou podem se chamar também de estado de êxtase meditativo, né? Então, através desse estado, e diga-se, né, abre-se um parêntese para falar sobre isso, é realmente o mesmo estado chamado de êxtase meditativo, né? Então, é um estado que é possível chegar a ele através de uma técnica, né? Essa técnica se chama Ultra Healing. Essa técnica ajuda a pessoa no sentido de que nesse estado ela pode também acessar memórias do passado através daquilo que ela pode chamar de um guia ou de um mestre que ela mesma diga que ela tem, né, para ela, que ela aceita, digamos assim, ou seja, é algo que o próprio terapeuta vai ajudar a pessoa a acessar, vai indicando, né, que ele vai falando para a pessoa, ajudando a pessoa a acessar, e esse mesmo terapeuta da própria pessoa, esse mesmo, digamos, mestre que a pessoa tem, que não é visto por ninguém, né, só a própria pessoa vê, esse próprio mestre vai ajudar essa pessoa a se curar, então, desses traumas do passado. Quando a pessoa está nesse estado, então, muito profundo, meditativo, então ela é capaz também de se autocurar. Então, isso é um processo de autocura que também é feito através de uma espécie de regressão que é alcançada através, então, dessa técnica chamada de Ultra Healing. Então, existem diferentes técnicas para acessar as memórias do passado ou para se curar dessas experiências do passado. Só para que vocês tenham uma ideia realmente de como é possível trabalhar de diferentes formas com a regressão. Bom, então vamos agora para a terceira afirmação a respeito das terapias de vidas passadas. A terceira afirmação diz o seguinte: para que a terapia de vidas passadas dê certo, é preciso acreditar em vidas passadas? Não, isso é um mito, né? Então, por quê? Porque, como nós já dissemos, as vidas passadas elas não são provadas através da regressão. E muitas vezes o que acontece é que uma pessoa que acredita em vidas passadas, ela acessa memórias que podem até mesmo ser desta vida, mas ela joga, né, para o subconsciente dela, o subconsciente como que construiu uma história, como se aquilo tivesse sido vivido em uma vida anterior. Então, isso é muitas vezes feito para mascarar, né, talvez o peso emocional, talvez traumático que aquela história teve. Bom, e pode ser que a pessoa realmente acesse uma vida passada? Bom, aí depende daquilo que cada um acredita. Se a pessoa realmente acredita em vidas passadas, pode ser que sim, né? Nós não estamos aqui para dizer se é uma vida passada de fato ou se não é. Cientificamente, nós podemos dizer que não é comprovado. Agora, muitas pessoas acreditam, então se a pessoa acredita, o que é importante realmente é que ela traga à tona aquele evento, que ela trabalhe e ressignifique aquilo, liberando-se do peso emocional que aquilo lhe causou na vida da pessoa, né? E ela possa com isso se trabalhar e melhorar de vida, né? Então, deixando para trás aquele peso que ela tem no seu passado. Então, é um mito total, né, acreditar que nós precisamos saber ou ser crentes em vidas passadas para poder acessar as memórias do passado. Quarta afirmação. A quarta afirmação diz: é possível não voltar de uma regressão? Bom, isso também é um completo mito. E esse, nós podemos dizer, André, que é um dos mitos mais difundidos na regressão. Atenção, lá vem bomba. Vejam, é possível não voltar da regressão? O que você acha? Ele jogou a pergunta para mim. Eu acho que não, Charles, porque você vai entrar na regressão, você volta. Não tem como. Claro, exatamente.
Exatamente, muito bem, André, excelente. Porque é simples, só vamos pensar o seguinte: a regressão ocorre da seguinte forma: não é o indivíduo que vai até o passado, é o passado que vem até o indivíduo. É simples. Você não é uma máquina do tempo. Você não vai ficar preso no passado, certo? O pessoal fica com esse preconceito, tipo, meu Deus, regressão, o cara não volta mais e fica lá. Gente, é um momento, você vai, depois você volta. Exatamente. É assim que funciona, até onde eu sei, né? Isso, muito bem, André. Excelente. Que bom que nós chegamos a um acordo. Eu passo o dinheiro por baixo da mesa agora. Então tá bom. Olha só. Pessoal, é isso, tá? Não tem como ficar preso. Eu vou explicar qual é a razão que essa afirmação ela é tão difundida, né? Ela realmente ressoa tanto, né? E muitas pessoas perguntam. É porque quando a pessoa acessa memórias do passado, muitas vezes ela traz, né, esse conteúdo com uma certa carga emocional, né, envolvida. E daí, é claro, ela libera isso, né, muitas vezes através daquilo que Freud chamava de catarse, né, também é chamado em alguns outros meios de abreação, que é uma reação emocional forte, às vezes, quando a pessoa acessa, por exemplo, um evento muito traumático, ela pode liberar uma emoção forte. E daí pode surgir a pergunta: isso é bom? Sim, isso é ótimo, isso é excelente. A terapia, na realidade, de regressão de vidas passadas, ela busca esse efeito, que a pessoa coloque para fora uma emoção que ela aprisionou. Isso é o que, na maioria das vezes, vai produzir a cura. É uma emoção que precisa ser colocada para fora. Aliás, eu vou aproveitar esse momento para falar de por exemplo, de um grande... Uma das formas que nós podemos utilizar a regressão é para curar, por exemplo, a gagueira. Então, não sei se você sabe, mas, por exemplo, até mesmo alguns atores, né? Bruce Willis é um exemplo, de Murilo Benício é outro exemplo, de pessoas que utilizaram a regressão para curar a gagueira. Então, e vejam só, através da experiência, nós vemos que a gagueira, muitas vezes, ela surge para a pessoa por um episódio onde ela engoliu o choro. Sabe aquelas coisas que acontecem lá quando nós somos crianças, e daí nós fazemos alguma arte, né? Aí começamos a chorar, né? O pai ou a mãe nos xinga, e daí de repente ele diz assim para nós: e não chora. Bom, aí nós trancamos, né, aquela emoção e ficamos lá engolindo assim, né, e com aquela emoção e aquele ressentimento e aquela mágoa, né, e muitas vezes medo, tudo associado. Bom, aquilo ali pode produzir a gagueira. Então vejam, no momento em que a catarse surge, ela libera algo que estava, quem sabe, ali preso há muitos e muitos anos. Então, esse é o elemento que leva muitas vezes à cura. Bom, aí a pessoa, vamos dizer que a pessoa esteja fazendo uma autorregressão. Existe isso? Existe. Se vocês procurarem no YouTube, tá? E não é que eu estou indicando para vocês fazerem isso, tá? Vocês vão achar, provavelmente, regressões para fazer no YouTube. Aí, esse mito, né, de não voltar de uma regressão vem disso aí. Vamos dizer que a pessoa acesse uma memória como essa, extremamente traumática do passado. Sozinha, ela corre o risco de passar a ter mais contato com aquela emoção negativa e aumentar o trauma dela, ao invés de se trabalhar em relação a isso. Então é muito importante, para realizar uma regressão, que ela não seja feita sozinha. Né, que a pessoa não faça autorregressão, a não ser que ela tenha muita experiência e domínio, né, realmente da técnica, ou seja, já tenha passado por essa experiência com a ajuda de um terapeuta. Porque o terapeuta vai fazer o quê? O terapeuta ajuda a pessoa a ressignificar aquele evento. Quando a pessoa volta, traz a emoção, ela se sente novamente como uma criança que estava lá naquele momento onde viveu o trauma. E com o mesmo sentimento, e não só com o mesmo sentimento, muitas vezes com a mesma percepção da criança. Por isso ela volta a sentir aquele mesmo medo e incapacidade de reagir frente àquele evento. E o terapeuta ajuda então a criança a ver que aquilo ali não é tão pesado como ela acha que é, né, que existiu uma razão pela qual o pai ou a mãe lhe disseram para viver aquela experiência daquela forma. Então, muitas vezes a criança é chamada, né, a pessoa, no caso o cliente, é chamado a perdoar
o pai ou a mãe que lhe disse aquilo, né? Porque ele disse no momento onde ele estava bravo, porque alguma coisa tinha acontecido específica, né? E a criança perdoar a si mesmo também, porque cometeu aquela arte, né? Foi arteira naquele momento. Então, isso é restabelecer o fluxo do amor. Vejam, é necessário muitas vezes atuar com esse perdão nesse momento específico aí para retirar essa carga que ficou presa lá no passado. Então, isso já é um exemplo para vocês entenderem como é que funciona a terapia. O que a terapia vai fazer? Vai acessar essa memória, vai trazer à tona, muitas vezes vai existir uma catarse e a pessoa vai se trabalhar, né? Vai trabalhar esse trauma do passado, ressignificando ele. E daí aproveitamos também para fazer um outro parêntese, que é o seguinte. Algumas pessoas procuram regressão associando regressão a outras coisas que nada tem a ver com regressão. Vou dar um exemplo. Eu recebi um cliente, eu atendo não só aqui em Timbó, como atendo também em Blumenau e Itajaí. Eu recebi um cliente lá em Blumenau, lá no Espaço Índigo, onde eu também atendo, e esse cliente, né, ele pode-se dizer que ele gostaria de receber alguma ajuda, né, talvez da hipnose ou algo parecido. Ele queria ser uma pessoa mais vibrante, uma pessoa que soubesse lidar melhor com certas situações da vida e tal, ter mais alegria, né? E ele veio procurando a regressão para isso, né? E daí, quando eu falei para ele, né, na conversa que a gente sempre tem antes, chamada de anamnese, quando eu falei para ele como a regressão trabalhava, eu notei que a sua catexe, né, a sua expressão facial começou a mudar, né? E ele jamais imaginava que ele ia acessar memórias do passado traumáticas. Ele acreditava, por exemplo, que se ele acessasse uma memória do passado, ou talvez até mesmo de vidas passadas, que seria só uma explicação como que num livro de alguma coisa assim, e, né, tudo bem, e aquilo ali serviria para que ele se livrasse então daquele trauma. Quando eu expliquei para ele que o objetivo justamente era remover isso que estava lá preso, né, e daí com isso ressignificar, deu para ver que ele não entendia dessa forma, né, não era isso que ele esperava. Então, bom, isso que ele queria é possível? Sim, é possível, né, existem várias formas diferentes de se trabalhar, por exemplo, com a hipnoterapia, né, e que não precisa ser a regressão. Muitas pessoas acham que hipnose é regressão. Regressão é uma técnica utilizada dentro da hipnose, né? Então a hipnoterapia trabalha com várias formas de sugestões, né? Várias terapias diferentes dentro da hipnose, né? Então, uma delas é através de sugestões diretas, o chamado DDT, né? Que vem do inglês que diz Direct Drive Technique. Então, é uma técnica onde a pessoa recebe várias sugestões diretas para aquilo que ela quer alcançar. Então, por exemplo, essa técnica é muito utilizada para a pessoa que quer triunfar em uma prova, é um atleta, por exemplo, e ela precisa de foco, de disciplina para todos os dias levantar cedo e se preparar devidamente, com a alimentação correta e fazendo o treino da forma correta, no tempo, né, que necessita, e ter a energia suficiente para aguentar todo esse processo aí de treino. Então, ela precisa de várias sugestões que sejam diretas em cima daquilo que ela quer. Ela não precisa de uma regressão, né? Mas como muitas pessoas associam a regressão à hipnose, elas acreditam que tudo vai ser resolvido através de regressão. Então, entendamos que uma coisa é hipnose, outra coisa é regressão. E a regressão é uma técnica para curar feridas do passado, da criança ferida. Então, esse é o grande objetivo da regressão e da terapia de vidas passadas. Vamos agora para a quinta afirmação, para nós verificarmos se é um mito ou se é verdade. Então, a quinta afirmação diz o seguinte: a terapia de vidas passadas não pode ou não deve ser realizada em qualquer pessoa? Bom, aí nós temos algo que, sim, é verdade. Então, existe alguns grupos de pessoas que não deveriam se submeter a essa terapia, pelo menos no formato que eu falei, que é aquele de regressão espontânea, né? Essas pessoas seriam pessoas, mulheres grávidas, né? Pessoas com problemas de coração, hipertensão, psicóticos, surdos,
e pessoas que têm algum tipo mais grave de deficiência mental. E por quê? Porque essas pessoas, algumas delas inclusive, podem acessar essas emoções do passado e terem mais dificuldade para saírem delas, naquele momento ali, mesmo com a ajuda do terapeuta do lado. E daí isso pode ser tão forte para elas. Imagine, por exemplo, uma pessoa com um problema de coração. Bom, então, aí aquela primeira, quando eu falei pela primeira vez sobre as diferentes técnicas, eu falei do Ultra Healing. Então, essa técnica poderia ser utilizada com essas pessoas, porque essa técnica é uma técnica bem menos invasiva, onde a pessoa só é guiada por um profundo relaxamento, e se houver uma cura, é uma autocura. Então a pessoa ela não vai acessar, naturalmente, memórias tão traumáticas, pelo menos não vai acessar no nível aonde ela se torne intensa novamente, a ponto de ela vir a ter uma catarse, e esse trabalho vai ser um trabalho mais ameno, um trabalho que essas pessoas poderiam lidar. Bom, de qualquer forma, é necessário que o terapeuta avalie as condições que essas pessoas especiais teriam para realizar a terapia de vidas passadas ou de regressão. A sexta afirmação a respeito das terapias de vidas passadas, que muitas vezes nós ouvimos também, é a seguinte: as pessoas sentem dores ao recordar de vidas passadas? Não, isso é um mito. Então, como nós acabamos de falar, sentimentos e emoções fortes podem surgir a qualquer momento numa regressão, mas são emoções, não são dores. A pessoa, vamos dizer que ela tenha lembrado de um trauma, que foi um trauma onde na época ela sentiu dor. Ela vai ter a lembrança, mas não a dor. Ela vai ter o sentimento forte, mas ela não vai reviver a dor do passado. Então, é necessário entender que existe uma diferença entre uma coisa e outra bem grande. E é claro que o terapeuta, ele ajuda a pessoa nesse momento aí. Inicialmente, o terapeuta mais experiente nesse tipo de solução de caso, ele vai deixar a pessoa ter um certo nível de catarse, porque realmente é necessário colocar para fora, é muito importante colocar para fora. Mas se a pessoa ficar, digamos assim, um tempo muito longo, passar de 1 minuto tendo uma catarse, então o terapeuta mais experiente, ele indicaria para a pessoa respirar profundamente, e se retirar da cena, ficar como se fosse apenas um espectador, olhando a cena de fora, ir respirando profundamente e ir se acalmando. E daí com isso a pessoa já ultrapassa aquele momento ali, ou seja, ela já colocou para fora o que foi necessário, e a partir daquele momento ela só precisa ressignificar aquele evento do passado. Então não existem realmente dores que uma pessoa possa sentir ao recordar o passado, seja dessa vida ou de vidas passadas. Vamos à sétima afirmação que nós vamos tratar de definir se seria um mito ou se seria verdade a respeito das terapias de vidas passadas. O terapeuta passa um relatório completo sobre as vidas passadas? Bom, isso é literalmente impossível, Porque imagine-se o seguinte, se o terapeuta pudesse fazer isso, ou ele seria digamos, talvez um autoclarividente, para aqueles que acreditam que existe uma possibilidade dessa, que ele estivesse vendo tudo aquilo que o cliente está vendo, ou então ele teria como acessar isso de alguma forma, imagine que ele tivesse um monitor ultramoderno que fosse mostrando tudo aquilo que a pessoa está vendo. Então, na realidade, a memória é a memória do cliente, E muitas vezes ele não acessa ela completa, ele acessa ela parcial. Agora, a boa notícia disso tudo é que a pessoa lembra de tudo, Ela se lembra. Então, e ela mesma, ela vai transmitir para o terapeuta aquilo que ela está vendo. Talvez ela não transmita tudo, talvez ela transmita apenas uma parte. É claro que é importante que ela transmita o máximo possível, para ajudar a si mesma. Mas muitas vezes, até mesmo por uma questão de linguagem, ela não consegue transmitir tudo que ela está vendo. Também é necessário dizer que existem algumas pessoas que acessam com uma clareza maior, Algumas pessoas, por exemplo, acessam como se fosse um filme colorido, com riqueza de detalhes, E outras pessoas acessam como uma coisa um pouco mais distorcida, uma imagem um pouco mais cinza, E acessam apenas algumas partes específicas e não acessam aquilo com toda a clareza. De qualquer forma, a pessoa vai guardar as memórias exatas de tudo aquilo que ela viu. Quando ela voltar da regressão, digamos assim, que não significa que ela vai acordar, porque ela não dormiu em nenhum momento, Isso é outra coisa que é importante deixar claro. Em nenhum momento a pessoa dorme enquanto faz regressão.
No momento que ela retorna, que ela abre os olhos novamente, indicado pelo terapeuta, ela tem todas as memórias que ela vivenciou, né? Nada é excluído dessas memórias aí, ela pode, ela sim, ter um relatório completo sobre a sua própria regressão. Vamos agora para a 8ª das afirmações sobre a terapia das vidas passadas. E diz o seguinte, a terapia de vidas passadas não está ligada a nenhuma religião? Bom, essa é uma grandiosíssima verdade. Um dos objetivos da gente fazer essa aula de hoje também aqui, essa entrevista, né, entre eu e eu mesmo aqui, com a ajuda do André às vezes, é sobre desmistificar essa ideia de que regressão está associada à religião. Então, só se eu sou espírita eu vou fazer terapia de vidas passadas. Só se eu acredito em vidas passadas eu vou fazer essa terapia. Totalmente verdade que não está associada à religião, mas totalmente mito que eu preciso acreditar em vidas passadas, como nós já falamos antes, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a terapia ela sempre vai ser benéfica a qualquer pessoa, porque se tem alguma coisa que é real, é que todas as pessoas precisam de terapia. E eu não estou falando isso porque eu sou um terapeuta, tá? Eu estou falando isso porque realmente é algo que quando a gente se prepara e começa a fazer cursos e começa a estudar a respeito disso, nós vamos vendo que nós mesmos deixamos de passar por terapia várias vezes e nós vamos nos trabalhando no nível e nós vamos vendo quantas coisas nós vamos deixando para trás e nós vamos melhorando. Então, no princípio, nós mesmos precisamos passar por muita terapia. Nós, os terapeutas, precisamos passar por muitas terapias para chegar a ser possível para nós nos tornarmos terapeutas, né? Então, a gente começa a aprender que a maior parte de nós, né, vai deixando questões de lado ao longo da vida por entender que nós não precisamos, que nós sabemos lidar com as questões da vida, nós somos fortes, sabe? Aquela coisa assim, eu não preciso disso porque eu sou uma pessoa forte, não preciso trabalhar questões minhas do passado, que isso é uma frescura, algo do gênero assim. Bom, esse tipo de coisa, que muitas vezes a gente fala pra gente mesmo, né? Ela não nos ajuda. Todos nós temos questões do passado a trabalhar. E esse é o tipo de investimento que, assim, a pessoa muitas vezes ela quer aquela coisa de resultado imediato, né? Bom, eu diria que, imagine o que é você se livrar de algo que o atormenta muitas vezes durante boa parte da vida, uma ideia fixa, um vício emocional, né, uma ansiedade extrema, um medo, uma fobia, uma depressão. Tudo isso pode estar associado a memórias do passado, memórias dessa vida, né? Pode ser só dessa vida. Se a pessoa, por exemplo, ela faz parte de uma religião que não acredita em vidas passadas, provavelmente ela não vai acessar nenhuma vida passada nessa regressão. Possivelmente, e é o mais natural que aconteça, a experiência nos diz que é assim, a pessoa vai acessar apenas memórias dessa vida. Agora, eu diria assim, eu perguntaria para vocês, será que existem ou não traumas do passado nessa vida para nós trabalharmos? Será que a nossa criança ficou ferida em algum momento passado? Será que a nossa criança lá, né, na primeira infância, ela sabia exatamente como nós hoje, né, com mais idade, sabemos como trabalhar certas questões? Será que a criança lá sabia? Então a criança engoliu muito choro, a criança acumulou muita mágoa e realmente nós precisamos entender, talvez, né, que essa criança continua existindo entre nós, ela continua vivendo entre nós, né? Então, a terapia de vidas passadas ou a regressão nos ajuda a acessar essa criança ferida e ajudá-la a passar por esse processo de se trabalhar, né, e sair do outro lado, né, muito melhor, transformada muitas vezes em outra pessoa. Vamos à 9ª e última afirmação, né? Aqui a gente vai terminar de falar sobre o tema, mas a última afirmação que nós vamos tratar de definir se é mito ou verdade é a seguinte: a terapia de vidas passadas é eficiente, mas não substitui um tratamento médico. Sim, essa afirmação é verdade. Então isso serve também, essa afirmação serve para que a gente entenda que as terapias integrativas, as terapias complementares, elas recebem esse nome, né, e elas foram aceitas hoje, até mesmo pelo SUS e tudo mais, né, e muitos centros holísticos trabalham com várias terapias complementares que ajudam a pessoa a se curar dos seus problemas, mas o nome complementar ele não está aí por acaso.
né? Então, a gente precisa sempre nos lembrarmos que a cura é um processo. Então, as técnicas se complementam. É muito importante que uma pessoa que precisa de medicação, né, que ela continue tomando a medicação, que ela visite os médicos, né, que realmente pode lhe ajudar, e utilizem também as terapias complementares como o nome propriamente diz, né? Como uma forma complementar de acelerar, quem sabe, o seu processo de cura. E não esperando que a terapia em si, sozinha, vai curar a pessoa. Pode acontecer isso? Pode acontecer, mas não vamos esperar totalmente que isso aconteça. Se acontecer, excelente, mágico, né? Fantástico. Mas é realmente sempre importante estar acompanhado de um tratamento médico também, dependendo do caso, né, de cada pessoa. Muito bem. Então, essa foi o nosso programa de hoje sobre as terapias de vidas passadas, sobre a regressão. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu convido vocês mais uma vez a fazerem comentários, a deixarem aí perguntas a respeito do tema. Eu prometo que eu vou responder todas as perguntas que forem feitas, tá? Assim, podem fazer perguntas ao longo de todo o final de semana, podem continuar fazendo perguntas quando verem a live. Eu sempre vou ter acesso a essas perguntas e vou responder para vocês. Eu acredito que seja muito importante desmistificar esse tema e que as pessoas realmente possam utilizar essa terapia como ela realmente é. Uma terapia que traz muitos benefícios e que não deveria estar cercada de tanto misticismo. É uma coisa muito mais tranquila, muito mais fácil de acessar do que a gente imagina, a maioria das pessoas imagina. Então, eu gostaria de desejar uma excelente sexta-feira para vocês. Aproveitem o final de semana. Aproveita aí, André. Sim, senhor. E nos vemos aí numa próxima oportunidade. Um abração para todos vocês. Fiquem com Deus e com o fluxo do amor pleno e feliz na vida de todos. Where did we come from? Why are we here? Where do we go?